Bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite. Eu acho que esse é um assunto que a gente precisava falar para ontem, né, não para hoje, porque é um assunto que a gente está sendo chamado, né, os pais principalmente, e nas escolas, para um assunto que eu acho que da ordem do dia, né? Então, tem muita gente discutindo isso no mundo inteiro, países que estão proibindo o celular em escolas, e não à toa, porque tem vários trabalhos e pesquisas e livros sobre esse assunto, né? Então, acho que foi muito pertinente. Inclusive, a Kátia sugeriu depois de averiguar a possibilidade de expandir isso para as crianças, que eu acho que seria maravilhoso, né? Que a gente pudesse fazer isso com as crianças, porque do sétimo ao oitavo ano seria muito bom, lógico que não nesse formato que eu vou apresentar para vocês, mas seria muito legal. Bom, vamos lá. Acho que a primeira coisa que é interessante a gente começar pensando aqui é um convite que eu queria fazer para que todo mundo tentasse, não para falar agora, mas para ficar assim, em mente, passagens gostosas da vida da sua infância, né? Onde que você estava, o ambiente, o que que foi, que todo mundo pudesse lembrar por algum instante o que que te remete a essa uma passagem gostosa, prazerosa, algo que você se recorda até agora. Pode ser uma, duas, três passagens, mas o que fica, né? Hoje, a gente sendo adulto, pensando nesse universo infantil, eu acho que é para a gente tentar, eu acho que retomar uma imagem para nós que sempre que nos tornamos adultos, esquecemos de fazer essa ligação que é tão importante com a nossa infância, né? A criança que deveria sempre existir em cada um de nós, né? Muito bem. Então, pode passar então já para a primeira aí? Você está aí? Não. Isso. Pode seguir a primeira frase, pode continuar. Isso aí. Muito bem. Esse Marshmallow Test, eu acho que é uma coisa bem conhecida, muitas pessoas já viram esse vídeo, conhecem esse teste que foi chamado de marshmallow, que é justamente aquele doce estadunidense, né, que equivalente talvez aqui ao nosso brigadeiro, embora eu ache o brigadeiro mais gostoso, mas vamos lá, né? Então, esse teste foi feito no final da década de 60, né? Ficou muito conhecido. Ele era um teste para a gente tentar perceber o adiamento da recompensa, né? O adiamento da recompensa para a criança que ia ser convidada ali a ter um marshmallow à sua frente e a gente tentar ver o autocontrole. Ela foi realizada em Stanford, nos Estados Unidos, por esse cara que já morreu em 2018, chamado Walter Mischel, morreu velhinho, com 88 anos. Ele era da Columbia University, né? Aí vamos seguindo. E aí, assim, eu estou tentando aqui acompanhar, então tá só para... Muito bem. Ele fez com um público-alvo de crianças de 4 a 5 anos, né? E aí chegava lá um examinador que dava a seguinte instrução: eu vou te dar aqui um marshmallow na sua frente, e aí você pode comer agora ou você espera. Ela não falava o tempo que ela voltava, que eram 15 minutos aproximadamente. Ela traria um segundo marshmallow caso essa criança pudesse esperar pela segunda marshmallow e aí ter a sua recompensa, enfim, de ter um segundo marshmallow. E aí, vamos seguindo. Aí o ambiente que isso era proposto era uma sala bem simples, não podia ter nada de distração, quadro, qualquer coisa que pudesse ajudar aquela criança a, digamos assim, deixar o tempo passar, quer dizer, não tinha um celular, né? Para que ela pudesse se distrair ali, tinha só uma cadeira e mesa, a gente vai depois ver o filme sobre isso. E aí, seguindo, a intenção, então, era tentar compreender, né, como que essa idade e o desenvolvimento cognitivo afetavam a capacidade daquela criança conseguir adiar a gratificação, né? Então, será que aquela criança conseguiria resistir àquele marshmallow à sua frente para esperar um segundo, depois de 15 minutos, um tempo que ela não sabia que a pessoa ia voltar, né? E aí, seguindo, esse resultado, o que é mais interessante nessa pesquisa, é que eles não ficaram só nessa averiguação daquele momento, né? Ele conseguiu fazer uma continuidade, tentando fazer com que aquelas crianças fossem acompanhadas ao longo da vida, no ensino médio, depois na entrada da faculdade, e depois, adulto, trabalhando,
E aí foi interessante porque eles averiguaram, por exemplo, no exame SAT, que seria o equivalente ao nosso Enem, entrada de vestibular, que as crianças que conseguiram aguardar pela gratificação, ou seja, pelo segundo marshmallow, elas tiveram melhor desempenho acadêmico como um todo, não só nesse exame, mas esse foi um critério de avaliação, entre outros. Melhor habilidade socioemocional, quer dizer, não entravam em briga, não tinham situações de conflitos, drogas, uma estabilidade financeira adequada, melhor nível de obesidade, que eles viram pelo MC, naquela época era muito utilizado, né? Melhoria de autoestima, enfim, eles tiveram um sucesso, êxito, em termos gerais, naquilo que a gente imagina como qualidade de vida. Bom, aí a gente, se você puder colocar o filme para a gente dar uma olhada rapidinho, pode ser? Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now, or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Muito bem. Então, aí essa segunda parte, que é interessante a gente
saber o seguinte, né? Como toda pesquisa, né? Estamos falando aí de uma pesquisa que tem 55 anos. Então, assim, ela sempre é refutada. E é interessante a gente lembrar que pesquisa, né? Quando a gente vai fazer orientação para TCC com os alunos, eles sempre querem provar que a sua pesquisa está certa, né? Como se a ciência fosse assim. Então, a gente tem que lembrar que, assim, a gente pesquisa não é para a gente provar que a nossa hipótese é certa, é para averiguar se a hipótese é certa ou não. Então, e pensando numa pesquisa que é de 50 e tantos anos, obviamente que ela já foi refutada em várias questões. E aí, isso é o que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Primeira crítica que ela recebeu é que era uma amostragem reduzida, com 90 crianças, e todas elas eram matriculadas na pré-escola lá do campus Stanford, quer dizer, privilegiados, brancos, né, de uma classe média, média alta, enfim, e muito homogênea. E aí eles, para averiguar a hipótese, eles ampliaram, né, e fizeram variáveis desse estudo do marshmallow. E aí eles aumentaram esse tamanho para 500 crianças, e até houve outros estudos com mais ainda, uma população ainda maior, e fizeram aquilo que a gente chama de diferença amostral, que é a inclusão de uma variável, variáveis na pesquisa. E aí ambiente doméstico familiar diferente, ou seja, configurações de uma mãe solo, um viúvo e coisas assim. Situação socioeconômica diferente, pobre, rico, cultural, né? E fizeram no Japão, inclusive. Formação acadêmica, uma mãe que, inclusive, esse foi um critério muito bem estudado, né? Uma mãe, por exemplo, solo que tinha o grau universitário, outra que não tinha, e uma diversidade populacional, com etnia, etc. E aí tem um dado que é esse próximo, que é a escassez e abundância. O que foi averiguado, obviamente, como um critério já de uma diferença, é que nessas outras que seguiram, eles entenderam que a pobreza, né, a falta de recursos, né, falta de dinheiro, fazia com aquilo que a gente imagina que é o óbvio, né? Quem tem muitos irmãos em casa, eu acho que sabe muito bem disso, né? Você bota a travessa lá de bife e você é um salve-se quem puder, aquele pega, cada um vai salvar o seu. E a falta de recurso e a pobreza, ela tende por uma expectativa de uma recompensa de curto prazo, né? Então, assim, o segundo marshmallow você não vai esperar, né? Porque até talvez aquele primeiro desapareça, né? Então, você já não garante nem que você vai ter aquele primeiro, então, obviamente, que você não vai ter o risco da espera. Então, eles perceberam que para pessoas com poucos recursos, pessoas que eram pobres, eles, obviamente, que não seguravam para ter essa gratificação tardia. Então, eles preferiam garantir aquele na hora. E teve um outro aspecto que é a influência cultural, que é essa pesquisa que fizeram no Japão, que foi muito interessante, porque na cultura do Japão, sobretudo naquela época, logo depois, né, da década seguinte, 70, etc., eles sabiam, e eu acho que isso até permanece até hoje, que as crianças, ao sentarem à mesa para elas comerem o lanche, né, na escola, por exemplo, elas esperavam que todos sentassem para depois, então, abrir a lancheira e comer. Então, elas conseguiam aguardar essa recompensa tardia da gratificação da comida. No entanto, quando eles recebiam, por exemplo, presentes com embrulhos bonitos e tal, eles tinham a tendência a abrir porque também era um dado cultural. Então, assim, essas são considerações para que a gente não só pense que a pesquisa ela está pautada num universo único homogêneo e que ela dá certo para todos esses efeitos. Então, essas variáveis são importantes. Então, aí pode seguir, então, no próximo slide. Muito bem, mas uma coisa que a gente tinha como evidência, e tem como evidência até hoje na pesquisa, é justamente esse próximo slide, que ele nos mostra, aí, deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui, tá. O córtex pré-frontal, que é essa parte da região da testa, que fica na nossa cabeça, e o sistema límbico, que é uma ligação que tem aí nesse núcleo central, com uma outra parte que chama-se tegmentar, que está aí ao lado. Bom, e aí, o que acontece nessa pesquisa? Que a presença do não amadurecimento dessa parte do córtex pré-frontal, que a gente vai entender a seguir depois, mas assim, o que é o córtex pré-frontal?
É uma coisa também que é muito conhecida, eu acho que os neurologistas, os psicólogos já falam isso em escola há muito tempo, talvez muitas de vocês já tenham ouvido exaustivamente falar sobre isso, mas é sempre bom lembrar, né? Ele é responsável pelas funções executivas, que nós vamos ver depois a seguir o que significa isso, mas acho que pelo nome dá para entender. Planejamento de ações, empatia, regulação das emoções, controle dos movimentos, moralidade e tem outras coisas. E o sistema límbico, ele é gerado e conhecido como a central do prazer, né? Ele tem esses 3 itens que a gente chama de EPR, ele é responsável por emoções, prazer e recompensa. Então, o que a gente sabe? Que até os 25 anos de idade, a região do córtex pré-frontal não está madura, ela está em franco desenvolvimento, sobretudo quando se é criança. Quando a gente lembra do vídeo, as crianças menores têm um amadurecimento, obviamente, menor, então, obviamente, que elas vão ser as crianças que vão comer e devorar aquele marshmallow rapidamente. Podemos ir para o próximo? Bom, e aí, assim, a primeira parte do córtex pré-frontal que a gente tem que saber, que é a última a ser remodelada, é a parte que vai ser por último desenvolvida. O cérebro ele começa por trás, na região de trás da nossa nuca, e ele vai vindo para frente, né? Toda a formação cerebral, e ela começa a amadurecer dos 3 aos 4 anos e termina, como eu disse, aos 25. Aí, seguindo, as funções executivas que eu falei, a gente tem que, assim, metaforicamente, pensar no que é uma orquestra, né? Ele orquestra 3 coisas, principalmente. Pensamento, que é responsável pela cognição, emoções e aquilo que é o nosso desejo interno. Então, ele tem que regular, ele controla e regula essas 3 categorias, né? Você deseja algo, você quer fazer algo, você tem essa intenção, e aí você tem que fazer uma estratégia entre o teu pensamento, guiado com a emoção, aquilo que você sente, ele regula todas essas categorias. Então, tudo aquilo que eu faço, tudo que eu planejo, tudo que eu estou executando como as atividades, esse a responsabilidade da função executiva e tem uma série de outras coisas envolvidas. E aí, seguindo, e aí, assim, o córtex pré-frontal ele também é responsável pelo planejamento e execução das tarefas complexas, tudo que tem a ver com resolução de problemas, tomada de decisão, compreensão, memorização e todo o processo para a gente alcançar objetivos longos. Então, tudo isso é dessa responsabilidade. Além disso, tem a questão de foco, concentração, memória de trabalho, essa é uma função extremamente complexa, a gente fala que é o hardware do nosso cérebro. Ele envolve linguagem, aprendizagem, por exemplo, tarefas. Se você vai fazer, desde você executar uma receita de bolo até você montar um móvel, ele que faz todas essas associações e é o que nós chamamos a organização do que é trabalho e memória, né? E aí depois, assim, nós temos o controle inibitório, que isso é muito importante, e qualquer pessoa que tenha um filho ou uma filha em casa vê isso muito facilmente, que é aquele filtro de você conseguir pensar antes de agir, né? E o pré-adolescente e adolescente, ele geralmente age muito por uma impulsividade que está ligado com o controle inibitório, que é toda a impulsividade. Gerenciamento emocional, empatia, consciência social, interação com as pessoas, né? A questão da sociabilidade, que é o raciocínio social, e a leitura do outro, que é uma coisa extremamente importante. Quando a gente está diante de um pré-adolescente, de uma criança, ele não consegue ter essa noção de olhar para um pai, para um irmão e conseguir perceber verdadeiramente, nitidamente, se ele está triste, se ele está bravo, se ele está com raiva. Não é que ele é completamente cego quanto a isso, mas ele tem uma dificuldade para conseguir essa habilidade. E aí, por último, que é mais interessante, é que as crianças, justamente por não ter o córtex pré-frontal amadurecido e formado, aí eles recorrem à amígdala. E a amígdala é uma coisa primitiva, é um estágio primitivo do cérebro que está ligado com emoção, impulso, agressividade e todo comportamento instintivo, né? A amígdala é a coisa que nos faz fugir, correr, agredir, né? São emoções e princípios primitivos do ser humano. Então, imagina que você responde muito mais à amígdala do que ao córtex pré-frontal e não está pronto.
Então, quando a gente vê uma criança agindo, e quando você tem essa noção de que ele não tem empatia, de que ele não consegue executar as coisas como a gente imagina, você não, fala com ele, ele não consegue entender, ele não tem filtro, ele age, ele é impulsivo. Tudo isso está dentro dessa falta de amadurecimento cerebral e ele é praticamente uma pessoa que não consegue ter essas habilidades para dar sequência ao que a gente imagina que ele pudesse dar. E ele recorre justamente às emoções, aos impulsos, à agressividade como uma maneira de ele se expressar para ter digamos, a sua organização de pensamento toda funcionando. E aí, seguindo. Bom, e aí eu tenho que, assim, para poder falar do córtex pré-frontal, que ele está aqui nessa parte da testa, nessa parte roxa do desenho, é interessante falar agora sobre a parte do sistema de recompensa, né? Essa área embaixo, que chama-se área tegmentar ventral, é a produção e distribuição de dopamina, né? Dopamina é aquele neurotransmissor que vai pulverizando para nós o que é o sentimento do prazer, né? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, nessa área tegmentar, seria aquele cara que produz e faz a logística, digamos assim, fazendo uma metáfora assim, da droga, né? Aquela droga que te deixa feliz, que te dá êxtase, que te deixa contente. Aí ele produz aqui, né? Ele é o dealer, né? O traficante, digamos assim. Aí ele vai levar lá para o meio, que é o núcleo accumbens, ou accumbente, que a gente chama. Ali ele sente o prazer. Lembra, né? O EPR, o prazer, ele está ali sentindo, é o sistema límbico, né? Ele está sentindo aquele prazer, ele está gostando daquela experiência, e ele joga para o córtex pré-frontal, que é onde você vai ter essa experiência, aprende que tudo isso funciona e é gostosinho, e aí faz um circuito que pode ser vicioso. Então, essa é a relação que nós temos com essa substância da dopamina que é produzida lá embaixo, vai aqui no meio, lógico que isso, né, é extremamente rápido, né, é uma logística perfeita, e aí você pode ter, a partir daí, o vício. Aí que você pode ou não se tornar adicto. O que é importante a gente entender é que você pode receber a dopamina de várias formas, desde você estar ansioso, fumar um cigarro e relaxar, até você estar ansioso e fazer uma corrida. E aí vai depender disso que vai revelar se você vai ter uma dopamina para uma função saudável ou não. E aí, seria interessante agora passar aquele videozinho da dopamina para a gente entender um pouquinho ela. Pode ser? A gente vai ver um Depois de vídeo aí. comer seu prato favorito, encontrar inesperadamente com uma pessoa amada ou ter um orgasmo, existem partes do seu cérebro que ficam mais ativas e estão por detrás da sua experiência de prazer. Chamamos esse conjunto de partes do cérebro de sistema de recompensa. A ativação desse sistema resulta, dentre várias coisas, na liberação do neurotransmissor que chamamos de dopamina. A dopamina é enviada e recebida pelos neurônios de certas partes do cérebro, que fazem parte do que chamamos de vias dopaminérgicas. Existem 8 vias desse tipo conhecidas no cérebro humano, sendo que uma das mais importantes para a experiência de prazer é chamada de via mesolímbica de dopamina. A coisa funciona mais ou menos assim nessa via. Quando você interage com o estímulo prazeroso, uma parte do seu cérebro chamada de área tegmental ventral, uma das principais produtoras de dopamina no cérebro, produz e libera uma certa quantidade de dopamina. Essa dopamina, então, chega a outra parte do cérebro chamada de núcleo accumbente, e um pouco depois você tem experiência psicológica de prazer. É nessa parte que o bicho pega, tanto que alguns cientistas chamam essa área de centro de prazer do cérebro. A ideia de que certas partes do cérebro estão muito ligadas à experiência de prazer começou a ficar mais clara nos anos 50, quando os cientistas Peter Milner e James Olds fizeram alguns experimentos com ratos. Foram colocar os eletrodos no cérebro dos ratos que liberavam uma pequena corrente elétrica em certas partes do cérebro toda vez que o rato pressionava uma barra.
Eles descobriram que os ratos apertavam muito mais a barra quando os eletrodos eram colocados em certas partes do cérebro. Para você ter uma ideia, teve um rato que chegou a apertar 7.500 vezes a barra em 12 horas. Em outros estudos, muitos ratos deixavam sexo e comida de lado para ficar apertando a barrinha e ter algumas áreas do cérebro estimuladas eletricamente. Foi ficando cada vez mais claro que durante a estimulação elétrica dessas áreas, havia a liberação de dopamina no cérebro. A importância da dopamina nisso tudo ficou ainda mais clara quando outros cientistas administraram uma droga nos ratos que corta os efeitos da dopamina. Quando isso era feito, mas as mesmas regiões cerebrais de antes eram estimuladas eletricamente, os ratos não pressionavam tantas barrinhas como antes. Isso reforçou a confiança dos cientistas de que a dopamina tinha um papel essencial na experiência de prazer. Nosso cérebro é diferente do cérebro de ratos, mas os princípios neurais do prazer têm semelhanças muito grandes entre as diferentes espécies. Tanto para os ratos quanto para nós, o quão prazerosa é uma experiência depende muito da quantidade de dopamina liberada no cérebro. O uso de drogas como a cocaína e heroína levam o cérebro a liberar uma grande quantidade de dopamina. Por sinal, uma descoberta importante sobre isso foi feita nos anos 70. Um grupo de cientistas descobriu que substâncias opiáceas ou opioides, ou seja, substâncias derivadas do ópio, conseguem se ligar a certos receptores nos neurônios do cérebro. A morfina é um exemplo de droga derivada do ópio. Por que nosso cérebro já teria naturalmente receptores compatíveis com substâncias obtidas a partir de plantas? Acontece que o nosso próprio corpo produz naturalmente neurotransmissores como a endorfina, que possuem semelhanças com substâncias opioides e que ajudam a regular a experiência de dor, produzindo relaxamento. Então, embora o sistema de recompensa esteja por detrás das melhores experiências que você já teve, ele também pode levar alguém ao fundo do poço quando pensamos em coisas como a dependência de drogas. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Muito bem. Podemos prosseguir lá para o próximo. Então, agora a gente vai falar aí sobre a recompensa e o hábito para entender um pouquinho melhor isso. Nós temos aí uma parte do cérebro que tem uma ligação chamada pelo estriado, que é o estriado ventral e estriado dorsal, e elas são interligadas. Essas duas partes, elas são formadas pela recompensa e pelo hábito. E a natureza é perfeita, né? Assim, aquilo que interliga, que é a recompensa e o hábito, é justamente o que forma algo que pode ser muito bom ou não. E nesse estriado ventral, que ele é a parte da recompensa, onde está o sistema límbico, onde está esse núcleo accumbens ou acumbente, que lembra, EPR, né? Emoção, prazer e recompensa, o centro do prazer, essas funções sempre estão relacionadas com recompensa, prazer, vício, risco, medo, agressão e tudo isso. E aí, seguindo, nós temos o próximo, que é o estriado dorsal, que é a parte que está ligada ao hábito, e ela é formada pelo meio do reforço positivo, que é sustentado justamente pelo ventral, que é a recompensa. Então, como é que funciona isso? Você, então, pegando aí qualquer exemplo, né? Você está ansioso, aí você tem um hábito, quer dizer, tem um hábito não, você está ansioso, aí você come, por exemplo, um chocolate, aí você recebe a dopamina, você sente aquele prazer e você baixa a sua ansiedade. E aí cada um vai utilizar esse recurso de acordo com alguma coisa que você vai experimentando na vida, e aquilo pode se tornar um hábito, porque quando você recebe esse reforço positivo, você fala, uau, isso aqui é bom. E aí você tem o sistema de recompensa ativado, que vai te fazer um processo de aprendizagem que está ligado ao pré-frontal, e aquilo forma um hábito. Muito bem, aí seguindo, nós temos dois tipos de hábitos. Pode pôr o outro também. Nós temos o rápido e o lento. Os rápidos nós conhecemos. Você está lá, né, em casa, está entediado, está vendo, sei lá, uma série, aí você abre a geladeira e não sabe por que você abriu a geladeira. Você está atrás de comida para tentar dar um jeito na sua ansiedade. Ou você, de repente, trabalhou muito, 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 aí você fala assim, nossa, vou me dar um presente. Você vai no shopping, compra uma bolsa, compra um sapato, compra
uma camisa. E aí você também pode fumar, você pode também fumar um baseado, você pode cheirar, você pode também ir para sexo, pornografia, mídia social, inteligência artificial, e aquilo que você bem entender, jogos online, e assim vai. Esses são os nossos, digamos, movimentos para que a gente tenha recompensa rápida. E nós temos também os lentos, que é o quê? Por exemplo, esse esforço que nós estamos aqui, a essa hora da noite, vocês me ouvindo falar sobre o cérebro e coisas que não são tão agradáveis, é um reforço positivo lento, que requer resistência, resiliência, e ele também dá aquele, sabe quando uma criança, ainda criança, obviamente, né, está naquele período de aprendizagem de curiosidade, porque nós vamos perdendo isso quando vamos nos tornando adultos, e elas falam, nossa, que legal, eureka, né? Então, esse é aquele movimento de um reforço positivo lento. É meditação, exercício físico, dieta, né? Quantas pessoas que falam, nossa, estou ansioso, vou correr uma maratona, né? Poucas pessoas fazem isso. Esses são os reforços positivos saudáveis e nós temos os reforços positivos que são patogênicos, né? Que são justamente associados aos reforços positivos rápidos. Muito bem. Não consigo, deixa eu aumentar aqui para ler onde que nós estamos aqui. Nos saudáveis, tá? Muito bem. Então, vou minimizar aqui. Os reforços positivos, então, saudáveis, que são os lentos, eles ocorrem gradualmente, com etapas que quase sempre indicam que você vai enfrentar tédio, frustração, angústia, contemplação e morosidade. E os patogênicos, eles são os rápidos e até muitas vezes imediatos, eles não têm etapas. Só que eles fazem uma ilusão ao nosso cérebro que faz parecer com que você vai evitar o tédio e a frustração. E abrindo um parênteses aqui, fizeram uma pesquisa recente sobre, por exemplo, o uso de Reels de Instagram. Eles pegaram lá 7.000 pessoas, é uma amostragem grande de pesquisa, e quando elas buscavam se entreter para se livrar do tédio, elas faziam a aferição de perguntas, questionário, uma série de questões, para saber como que ele entrou em busca do prazer, para que ele aliviasse o tédio, e depois como ele saiu. O óbvio é que quanto mais ele buscava os rios e mais tempo ele ficava, mais tédio ele tinha. Então, ele entrava em busca de menos tédio e saía com muito mais tédio daquilo que ele tinha entrado. Que é justamente por essa grande questão da ilusão, porque aquilo que é rápido, aquilo que é imediato, ele parece ao cérebro que você está entrando em alguma coisa que vai evitar o tédio e a frustração, só que a sobrecarga de dopamina, que é a repetição, que é a agilidade, ela te sobrecarga, você tem um efeito muito mais exagerado e rápido, e isso vai fazer com que você tenha escassez. Por quê? Porque o princípio de homeostase, que é o equilíbrio, ele está presente na nossa psique, na natureza, em tudo que a gente pode imaginar. Muito bem, aí vamos seguindo. Que é justamente o que acontece na nossa vida atual, na sociedade, né? Nós vivemos numa sociedade dopaminérgica, que ela é ávida por dopamina, por prazer, e ela é imediatista, e por isso a gente cada vez mais tem dificuldade em sustentar uma recompensa tardia. Ninguém quer esperar para 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, 2 horas. Né? O que acontece? Se a gente não tem, de repente, a internet na nossa frente funcionando, a gente se irrita. Se a gente não tem um resultado, like, alguma coisa, você fica em busca disso o tempo inteiro. Então, o que acontece? O resultado da formação dos hábitos patogênicos, que são a doença, digamos assim, é feita de uma dieta hipercalórica, hiperconsumo, uso excessivo de medicação, drogas, álcool, pornografia, jogando online, tudo isso que a gente vive e a gente sabe, em telas e mídias sociais. E aí, por último, o que acontece? Que é muito importante para a gente entender, que é esse princípio da homeostase. Né? Teve até um cientista que morreu em 2018, que é o Lovelock, que ele até escreveu um livro sobre a questão da homeostase na natureza, em Gaia, depois ele falou da mudança climática, para nos mostrar que a homeostase está em tudo, está na natureza, está na psique, está em tudo quanto é lugar. O que é isso? É o equilíbrio. A homeostase é quando você, por exemplo,
vai para uma festa, né? Então, imagina lá um jovem que vai para uma festa de rave, ele está usando droga sintética, né? Tá ali no auge, está eufórico. O dia seguinte ele vai entrar em depressão, é inevitável, porque o nosso organismo precisa sempre se equilibrar. Você tem lá, sei lá, uma chuva torrencial, depois de uma chuva torrencial você vai ter a queda dessa chuva e provavelmente isso vai ter um movimento para você ter um sol ou coisa que o vale. Então, esse princípio de homeostase é um princípio básico que a psique, pelo menos, eu não posso falar tanto pela biologia, mas eu percebo isso, né, também na biologia, mas isso está presente, aí os biólogos, geógrafos podem me ajudar com isso, mas assim, ele é presente na psique. O que acontece é que a recompensa, a repetição contínua pelo prazer, e aí pensa, eu estou fazendo algo muito contínuo, muito rápido e tendo uma aceleração. Ela vai gerar ansiedade e é o imediatismo, né? Essa é a relação da balança. Isso, muitas vezes, repetidamente acontecendo, vai dar aquela sobrecarga que eu falei de dopamina, só que a sobrecarga de dopamina vai levar para o princípio de homeostase, que é você ter o princípio de escassez. E a tolerância, que é um aspecto da neuroplasticidade, que os nossos neurônios eles se adaptam, porque a natureza é perfeita, eles se adaptam àquilo que a gente está dando para ele vai fazer com que você, obviamente, não sinta mais prazer naquela velocidade que você estava tendo, você vai querer mais e mais e mais, e isso é o ciclo do loop do vício. Quer dizer, ele aumenta o sentimento por conta dessa tolerância, vai aumentar o sentimento de desprazer, vai te trazer para desânimo, tristeza, depressão, paralisação, que é o oposto de ansiedade e imediatismo, e aí você novamente vai em busca da ansiedade, e esse é o loop do que a gente chama de adicção. Aí o próximo. Muito bem. Eu gosto de falar um pouco sobre isso, trazendo para vocês, eu não sei o quantos já viram, conhecem, o mito de Sísifo, né? Desculpa, de Sísifo. Sísifo é filho de Elo, que é o famoso deus do vento, né? Tem gente que atribuía inclusive, que o filho dele era Ulisses, da Odisseia, mas isso é uma falácia, é um fake news. Ele é aquele cara que foi castigado pelos deuses a rolar uma pedra até lá em cima do cume da montanha, e aí ele via a pedra descer e ele tinha que voltar com aquela pedra para cima do cume, e a pedra descia, e ele ficava nesse movimento repetitivo, porque ele foi castigado por Hermes, justamente porque ele afrontou os deuses, enganando, ele era um enganador nato, à morte. Ele foi 2 vezes morto e as 2 vezes ele fugiu lá do reino dos infernos, que era onde Hades estava, Thanatos, né? Então ele enganou, aprisionou inclusive Hades e ele conseguiu sair por 2 vezes dali, e aí ele foi castigado fazendo essa rolagem de pedra, porque era justamente para que ele entendesse que tinha aqui um castigo de repetição, para que ele não saísse justamente da repetição, para que ele pudesse entender o sentido da vida. E aí tem uma coisa interessante no mito de Sísifo, porque o Albert Camus, que é um filósofo existencial da França, acho que muitos sabem, né, que era o companheiro da Simone de Beauvoir, que, aliás, escreveu um livro que eu recomendo, que é o Segundo Sexo, que vale muito a pena ler. Ele fez um ensaio sobre o mito de Sísifo, e o que é interessante é que ele fala que, nesse mito de Sísifo, Sísifo tem a consciência do absurdo daquilo que está acontecendo com ele. Ele simboliza a condição humana diante desse absurdo da existência. Quer dizer, ao invés de ele desistir, né, pensando que a morte é finita e que ele teria que desistir daquilo, não, muito pelo contrário, ele escolhe a vida e a consciência, encontrando significado na própria luta contra esse absurdo que ele é posto. Então, ele ganha consciência do ato dele. Eles comparam, inclusive, a relação de Sísifo com aquele operário que trabalha todos os dias de sua vida, repetindo sempre as mesmas tarefas, e tem só muitos poucos e curtos momentos de consciência daquilo que acontece com ele durante a sua vida.
E, ao contrário, o Sísifo não, ele é um revolucionário, ele se rebela contra tudo isso, porque ele tem consciência de que ele foi posto naquilo, e eles tendo consciência significa justamente o contrário daquilo que é proposto a ele. E aí eu trago o Sísifo porque, assim, ele seria uma característica de um vício, de uma continuidade, de um significado que não tem significado algum, e ele traz significado e consciência para aquilo que ele faz, diferente de nós que vivemos um cotidiano, sabendo que todos nós vamos morrer um dia, e nós não temos, talvez, a consciência daquilo que nós somos, do que fazemos nessa repetição cotidiana. E aí o próximo. Eu fiz essa relação aqui, isso foi uma montagem que eu fiz, para tentar trazer uma reflexão sobre isso que nós vivemos. Então, do lado esquerdo, nós temos aí o Sísifo tendo consciência daquilo que o castigo que foi incumbido. Nós temos no meio o hamster que roda a roda, e isso que, inclusive, faz com que ele, se você fizer um experimento colocando a roda de hamster, por exemplo, no meio da natureza, e eles perceberam que voluntariamente os hamsters se viciavam naquilo e até abdicavam de comida e da sua vida, né? Alguns morreram nessa roda na natureza, porque eles entravam nesse looping do vício, que era a liberação de dopamina, porque aquilo dá um prazer, que é o que nós vimos naquele filminho dele batendo lá no alçapão, né? Na guia base lá, que ele batia a mão. E do outro lado, nós temos hoje as crianças fazendo esse mesmo movimento repetitivo do Rios, né? E trouxe como reflexão que, de um lado, nós temos a consciência de um castigo, de um significado aí interessante na mitologia grega. No meio, nós temos um ser irracional que não consegue pensar, e que entra nisso, nós temos um ser em desenvolvimento que não tem a formação do córtex pré-frontal, portanto, não tem a condição de decidir sobre aquilo que ele está fazendo, e que nós, pais, delegamos que ele possa ter essa condição, esse livre-arbítrio de saber aquilo que ele está fazendo e usando o celular também no movimento repetitivo, né, em busca de dopamina, prazer e de outras coisas que estão inseridas nesse contexto. Muito bem. Agora eu acho que eu vou pular. Não, o próximo, eu vou no próximo então, por favor. Próximo slide, entrou? Isso. Muito bem, que eu estou aqui com o meu e o de vocês, então ficou meio perdido, por isso que até estou meio aqui falando mais rápido. Bom, o que é interessante? Eu fiz esse gráfico não, né? Essa junção de fatores, inclusive desmontou ali as minhas pecinhas, mas tudo bem. São os pontos convergentes que, assim, no meio a gente tem os fatores biológicos. Englobando esses fatores biológicos, nós temos os fatores sociais e, por último, mais abrangente, abraçando tudo isso, nós temos os biopsicossociais, né? O que eu quero dizer com isso? No próximo slide a gente vai entender legal. Os pontos convergentes aí eu elenquei. Os fatores biológicos são aquele lá do núcleo que, pertencentes ao neurodesenvolvimento, são coisas que a gente não consegue, pela nossa natureza e pela nossa fisiologia, modificar, né? A gente tem que esperar, né? Você tem 3 anos, o teu córtex pré-frontal está sendo desenvolvido, não tem muito o que fazer. Tem algumas soluções que podem ajudar, que a gente vai falar em seguida, mas, assim, em conclusão do amadurecimento de sistemas cerebrais envolvidos com essas habilidades que formam as funções executivas. Esses 3 itens são alguns bem importantes. O controle inibitório, que é aquilo que é o nosso filtro, a memória de trabalho, que é o nosso hardware, e a flexibilidade cognitiva, que é tudo isso envolvido e que vai funcionar na nossa cabeça de maneira biológica. Aí, no próximo, nós temos os fatores sociais. Muito bem. Dependendo da qualidade de vida que a criança tem, do jovem que ele tem, do pré-adolescente, ele vai ou não ter convenções sociais adquiridas nessa convivência interpessoal cotidiana que ele tem, interagindo com seus pares, né, com as crianças, com as outras pessoas, com as pessoas mais velhas e tal, né, vivendo e se socializando. Aí ele tem o sentimento de pertencimento à comunidade que ele está, ele se sente pertencente àquilo, e aí ele pode adquirir uma
empatia que ele não tem de maneira biológica, neuronal, cerebral, pelo modelo. Aquilo ajuda e auxilia ele. E aí ele adquire valores sociais, éticos, por meio dessa convivência toda que ele está, né, tendo na sua vida social. E aí ele consegue, a partir das relações, né, assim, puxar alguma coisa, alguém bate nele, morde, ele se arranha, ele consegue ter o limite que está relacionado nas instâncias geográficas espaço-temporais e até na relação que ele tem com o seu amiguinho, né, dos seus próprios corpos, naquele sentido que a gente está vivendo. E aí, por último, nós temos os fatores biopsicossociais, que seria a junção disso tudo, que é quando a gente perdeu hoje em dia muito sobre isso, que é uma coisa que é extremamente benéfica para o ser humano, que é a capacidade de recomposição, que significa a espera. Por exemplo, lá na minha clínica, nós não temos mais uma sala de espera, porque 90% dos meus atendimentos são online. Então, a recomposição, aquele momento que você espera antes de alguma coisa, é que esse momento, praticamente, ele está perdido, que é quando o sujeito se recompõe. Ele volta a si próprio e ele consegue ter esse interstício entre ele e o tempo, coisa que se acabou, que é o que promove a condição de resistência, de enfrentamento da frustração, do tédio, e ele modula a resistência ao tédio. Ele faz a manutenção, consegue fazer com que a gente tenha o aspecto de manutenção contemplativa, que você consegue ter aquela condição, isso inclusive está na proposta, né, de Steiner, do gerenciamento da ansiedade e, mais importante quase que de tudo isso, ou igual de importância, o uso da criatividade. Estratégia que é o que a gente vê, por exemplo, as crianças naquele vídeo que conseguem, a partir da sua própria imaginação e fantasia, criar estratégias de criatividade para sair daquilo, mesmo não tendo a sua maturidade cerebral feita, né? Então, isso tudo, quando a gente junta o fator social e o biopsicossocial, a gente ajuda esse fator biológico que não está informado. Muito bem. Agora, o próximo eu vou pedir para colocar, e depois eu vou pular por uma questão de tempo para os últimos. Bom, nesse próximo, a gente tem o efeito do cérebro sobre o brincar livre, né? Não o brincar no celular, porque aquilo não é brinquedo. Então, nós temos aí a endorfina, a serotonina, a acetilcolina e dopamina. Todos esses agentes que são tão importantes dentro de uma única forma de expressão, que é o brincar. Serotonina, que reduz a ansiedade, regula o estado do nosso ânimo. Acetilcolina, que favorece todas as preservação e estado de atenção, memória e aprendizagem. Endorfina, que ele reduz nessa tensão neuronal, ele dá calma, bem-estar, felicidade, e é o efeito do processo da criatividade e a dopamina que nós já falamos, né, sobre ela. Muito bem. A gente podia ir, se você conseguir me ajudar aí, para o slide agora, porque essa outra parte, assim, eu deixo para um outro momento, ou a gente pode olhar depois, que eu baseei ela muito naquele livro, no slide 24, se você conseguir me ajudar aí. É sobre a... Eu pautei aí das sugestões e críticas nesses 10 slides que eu estou passando, que é sobre a geração ansiosa, né, do livro Jonathan Haidt, que fala um pouco de sugestões e críticas que a gente pode, de repente, ou fazer em outro momento, ou falar sobre isso depois. Muito bem, esse é um anterior a esse. É um anterior a esse. Isso, impactos da mídia social. Muito bem. Quem são os nativos digitais? Nativos digitais são aqueles caras que nasceram dentro do universo das telas, da mídia e tal. Aliás, vou abrir um parênteses, né? Não sei se vocês conseguem saber a que grupo vocês pertencem, né? Existe a geração silenciosa, que são aqueles nascidos, acho que não tem ninguém aqui, né? De 28 a 45, né? Não deve ter ninguém aqui. Os baby boomers também, talvez não tenha ninguém aqui, que vai de 46 a 64. E aí entra, talvez alguns, eu estou aí nessa, que é a próxima geração dos X, geração X, que é 65 a 80.
E aí vem Y, 81 a 96, quem nasceu nesses anos, e depois a Z, 97 e 2012, e atualmente a alfa de 13 em diante. Quem nasceu de, quem era adolescente de 2010 para cá, pegou o boom de tudo que foi a renovação do nosso celular com o impacto ao acesso a tudo que a gente conseguiu de mídia social, tudo que foi ali revolucionado com, né, de Facebook, depois todas as coisas que vieram depois, foi a partir de 2010. Então, quem era, digamos assim, adolescente nessa época, que deve ser da geração Y, né, que pessoas aí entre vocês talvez tenham alguns que estavam aí com os 30 e poucos, de 20, desde 27 anos, tinha 13 anos nessa época, até uns 30 e poucos, né? Todo mundo que está nessa idade pegou isso e Z, então, viveu já inserido nisso, que é de 97 a 2012. Então, essas pessoas, né, passaram por isso que a gente pode chamar de nativo digital. Bom, quais são os impactos que hoje a gente sabe que de fato existem, né? Eles causam dependência, acho que muitos poucos duvidam disso, né? E a gente chama isso do baixo emocional. O que é o baixo emocional? O sentimento que ele provê a partir dessa dependência, que é a frustração, desmotivação, a gente chama de anedonia, que é a prostração e também depressão profunda, sentimento de inadequação, e também ansiedade, porque, contrário ao que muita gente pensa, ansiedade e depressão são polos que funcionam juntos, né? As pessoas têm, às vezes, por exemplo, estou tomando antidepressivo e eu tenho ansiedade, né? Essas coisas funcionam muito dessa forma. TAG é transtorno de ansiedade generalizada que está, assim, acontecendo no mundo. Aí, o próximo, outros impactos que a gente tem, o óbvio risco de cyberbullying, que traz medo, angústia, ansiedade, depressão também, sofrimento psíquico, automutilação, ideação suicida, e eu vejo muito isso clinicamente acontecendo. Depois, bom, eles atrapalham a vida, né, acadêmica, acho que também não temos dúvida disso, concentração e foco, que já produz o TDAH, já é comprovado isso, comprometimento cognitivo, problemas de linguagem, comprometimento da percepção temporal-espacial. Fizeram pesquisas colocando os jovens, por exemplo, em praças, eles não tinham direção, eles não conseguiriam se organizar e se orientar socialmente, espaço-temporalmente. Próximo. Dificuldades das suas relações interpessoais, sobretudo depois da pandemia. Peguei um monte de pacientes pré-adolescentes e adolescentes que eles não conseguiam sequer tirar a máscara com medo das modificações corporais que tinham, isolamento social, precariedade de habilidades sociais, eles não conseguiam se comunicar e não se conseguem, sobretudo nessa idade que eles são muito tímidos e acanhados e estão vindo para dentro. Gatilho de transtornos de personalidade, até personalidade antissocial, foram vistas. Depois disso, e contribui para questões físicas, né? Obesidade, diabetes, resistência para atividade física, sedentarismo, problemas musculoesqueléticos corporais. Tem o text-neck, que chama-se, que é aquele texto que o pescoço que ele fica assim, voltado assim. O dry eye, que é o olho seco, que não lacrimeja, miopia, estigmatismo, uma série de outros problemas. Eu acho que aí é o próximo. E é o sono, né? O sono é um dos piores dele, né? Porque, obviamente, que o pré-adolescente e adolescente, eu acho que todos sabem também, eles necessitam de muito mais horas de sono. Inclusive, eu levei isso, né, várias vezes em pauta para o Micael, sei que é muito difícil resolver isso, mas o sono é uma coisa assim que traz cortisol, traz uma série de coisas, não vou me alongar aqui por causa do tempo, mas poderia falar 50 horas sobre o sono REM, que é o sono reparador, que você precisa ter os ciclos dele, senão você não repara o sono. A questão do sonho como importância fundamental para desenvolvimento neuronal, cerebral, assim, o sono é uma coisa que a gente deveria falar uma hora sobre isso. E os conteúdos óbvios inapropriados, que é pornografia, violência, discurso de ódio, intolerância, o jogo, que hoje em dia é uma pandemia. Eu tenho pego assim, muitos adultos e jovens que estão devendo já dinheiro com isso. E hábitos que são mais gerados aí para as meninas, que é skincare, o soft porno, que também depois eu posso falar mais sobre isso, o que é isso, que é uma grande assim, perversão das mídias que são feitas para isso com as meninas pré-adolescentes. Vamos seguindo.
Bom, o que é o melhor? É o modus operandi das mídias sociais. E como é que elas agem? Elas trazem isso de maneira perversa, que é a recompensa instantânea. Quer dizer, elas são projetadas para dar essas recompensas patogênicas, que eu chamei, instantâneas, que está através de curtida, comentários, notificações. Isso vai retroalimentando e ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, e isso que cria o ciclo de vicioso para mais estímulo. A comparação social, que é o que faz com que a pessoa tenha transtorno, por exemplo, de imagem, né? Que ela expõe ao fluxo constante de imagem, isso pega muito, principalmente nas meninas, porque ela fica ligada à vida do outro, né? A imagem, ela virou alguma coisa que é muito mais importante do que ela própria, a presença, aquilo que, né, a gente tira foto do prato, a gente posta selfie, então é o que o outro vai pensar, então essa comparação social só leva a sentimentos de insegurança, baixa autoestima, inadequação, e uma busca obsessiva pela aprovação e validação do outro, né? Eu saio de mim e o outro é mais importante. Próxima. Personalização, que são as plataformas que utilizam, né, os famosos algoritmos que a gente sabe, que vão deixando a gente dentro de uma bolha, né? Literalmente, num processo de alienação profunda, e faz com que a gente fique engajado naquilo e traz a dependência e faz com que a gente não consiga sair daquele lugar que é o hamster naquela roda que eu coloquei. E aí, a disponibilidade que é full time, né? 24 horas, 7 dias por semana, você liga lá, tá lá, qualquer hora, qualquer momento, de noite, de dia, no banheiro, fazendo cocô, xixi, tá lá pra gente. Então, ele tá ali, né? Na sua mão, ao seu alcance. Bom, isso aqui é para a gente tentar terminar. O que pode resolver isso? Esses são dois motes muito importantes que é muito usado, inclusive, nos Narcóticos Anônimos, Jogadores Anônimos, no AA, Alcoólicos Anônimos. São duas coisas muito importantes, fundamental para que a gente vá para um caminho de saúde. Primeira coisa para vencer isso tudo é autocomprometimento e verdade. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso depois, mas assim, o que é autocomprometimento? Essa decisão ativa e consciente de a gente mudar hábito e a persistência no propósito, que ele fica sendo fundamental para você superar a compulsão, o vício, ou qualquer tentativa que você queira de uma vida saudável. Você faz um pacto consigo mesmo, você tem uma autorresponsabilidade para aquilo que você quer e deseja, e essa promessa de você agir de forma diferente daquilo que você não quer, e você persiste naquilo, mesmo que você tenha uma recaída. Isso a gente usa muito para os alcoólicos anônimos, para os narcóticos, vícios em geral, né? Que é você se autocomprometer com aquilo que você quer se transformar para que você queira gerar uma mudança, uma transformação. Se você não tiver autocomprometimento, nada funciona. E aí nós temos, pode ir. A importância da verdade. Você ser honesto com seus próprios atos, você ter o autorreconhecimento, assumir o que você faz, o que você é. Esses comportamentos eles vão gerar impactos que vai ser o primeiro passo para a mudança. A partir desse reconhecimento, que você tem um problema, que isso é um problema, eu quero acreditar que isso é um problema para os meus filhos, para a nossa comunidade, para as crianças. Eu não vou ficar fingindo e falando, não, isso não é um problema, mas veja bem e tal, porque a gente tenta, obviamente, psiquicamente, sempre se defender de tudo que a gente vê, que a gente enxerga. E aí, identificando isso, você vê que você precisa melhorar, mudar e transformar. E assim você consegue desenvolver estratégia. Então, essa verdade é muito importante. E é isso que regula esse equilíbrio que eu falei da homeostase, do prazer e da dor. Porque a vida é essa jornada, né? Que envolve tanto prazer quanto dor. Então, é fundamental que a gente tenha essa homeostase, porque quando você tem dor, o teu corpo vai se tentar se autorregular, tendo prazer e o alívio da dor e vice-versa. Então, é isso que vai trazer com que a gente consiga esse equilíbrio salutar. E aí depois... E aí eu trouxe só para fechar duas imagens, que essa imagem de Ulisses, né, e as sereias, né, diferente da que a gente conhece na Disney, as sereias na Odisseia, elas tinham asas, né, não tem nada a ver com a questão de a gente pensar uma sereia bonita, loura, como a Disney nos presenteou, mas elas eram devoradoras, elas viviam no meio de esqueletos, né, de seres ali, putefratos, que estavam ali no meio e elas viviam naquilo. E aí, essa é uma imagem que eu trouxe, e podemos seguir para outra, que está lá no Museu da Inglaterra.
E essa aqui é para demonstrar as duas coisas que eu falei do autocomprometimento e da verdade. Aqui no fundo, esse cara forte aqui é o Ulisses. Ele está sendo amarrado. Isso é uma passagem da Odisseia. E assim, bem rapidamente, a Odisseia é quando, né, Ulisses vai lá para a Guerra de Troia, que duram 10 anos, e ele tenta retornar para sua casa depois de 10 anos, porque é a ilha de Ítaca. E ele passa por várias provações nesse caminho. Uma delas é o encontro com as sereias, que, né, com seus cantos, elas traziam os marujos e marinheiros e devoravam ele, né, iludindo eles, porque eles não conseguiam resistir aos encantos da sereia, e aí elas devoravam eles. E aí Ulisses, sabendo disso, ele colocou cera de abelha nos ouvidos de todos os marujos para poder passar por isso, por essa provação, só que ele foi levado pela híbris, que seria o conceito, né, mitológico de arrogância, e ele chegou a falar: eu vou passar por isso sem a cera no ouvido. Só que ele foi também pego pela nemesis, que é o oposto de híbris. E aí, esse conceito que falou: então me amarre no mastro. Por quê? O autocomprometimento implica no quê? Ele tinha que passar pela aprovação desse canto das sereias, ouvindo o canto das sereias, e não fingindo que não estava ouvindo ou colocando cera no ouvido, porque isso não resolveria. Ele não passaria pela aprovação, ele teria que encarar, ele teria que assumir a verdade. Ele teria que passar por aquilo ouvindo, mas não resistir à tentação. E aí essa questão do vício. Então ele se amarra, que é autocomprometimento, que é a verdade, eu vou ouvir, mas não vou ser seduzido. E aí ele, obviamente, amarrado, não conseguiu ser levado pelas sereias e passou, entre tantas outras provações, ele passou por aí. E acho que, assim, desculpa falar rápido, mas eu vi que o tempo... eu não queria deixar vocês aqui até tão tarde. Eu tinha aqueles outros 10 slides ali para falar, mas assim, eu gosto muito de tentar, pelo menos, ouvir alguma pessoa. Tinha muita coisa aqui para falar no meio de tudo isso, eu gostaria de falar com mais calma, mas me peguei aí nesse todo, falando um pouco disso, que era para dar um conceito para vocês, técnico, neurológico, de como funciona, das coisas nocivas, e tentar falar sobre possíveis resoluções de enfrentamento, que eu acho que é o seguinte: se a gente esperar que as escolas proíbam os celulares, que trazem todas essas questões que a gente pode falar e abrir aqui, a gente não vai conseguir. Eu acho que a gente precisa ter um pacto da comunidade, assumindo isso enquanto um reconhecimento da verdade de que isso existe, que isso não faz bem, e que a gente pode, com autocomprometimento comunitário, tentar resolver essa questão e tentar entender por que isso faz tão mal para uma criança que não tem condição de utilização de uma mídia social, de telas, e quanto que isso faz mal para elas.